Vocês têm problema de horário, né? Vou fazer uma breve palavra, que introdução muito rápida, passar a palavra para o Vicente, que o Vicente tem compromisso para 3h30, tem que terminar o 3 por aí. Bom, primeiro, Vicente, dizer que, mais do que nos explicar aí sobre o Marco da Classe, a tua opinião é muito importante para a gente, pela tua vivência na AMA. Então, a sua opinião é muito importante para a gente tomar a nossa opinião também, sabe? A sua visão crítica mesmo. Tem de positivo, tem também de contraindicado aí nesse marco regulatório. Então, acho que o objetivo é até mais amplo que você pode explicar. Eu passo detalhe, realmente é um lugar importante. Outra coisa, eu vou fazer aqui uma sugestão. Vou dar 2 exemplos semânticos para a gente aperfeiçoar nosso trabalho e ser até mais, talvez, efetivos, né? Que é o seguinte, vou dar um exemplo. Outro dia a Tereza falou que a água que vai para as tuas fontes, água podre, né? Eu traz com o BAE, falar para o meu diretor, né? Eu vou me questionar. Agora, se eu disser que a água está imprópria, é imprópria aquela água para a barragem. Por quê? Porque tem nutrientes. Então vamos tentar usar os termos científicos, nós temos na área de direito mesmo. A água hoje do Camambucaia está imprópria para ser armazenada no conservatório, por esse motivo. Não precisa estar podre. Podre é um termo meio assim, genérico, difícil de comprovar. Pode até estar podre, viu? Nem estou negando que esteja, mas eu não posso afirmar isso hoje. Outra questão, Vicente, você lembra, até que você muito bem colocou, arrumaram uma brecha legal para outorga aí de 2 pontos. Brecha sim, legal, nem tanto. Pô, Vicente, eu nem vou discutir, porque você entende pra caramba de outorga, não vou discutir, não. Eu tentei fazer um apanhado lá. Mas depois um colega falou assim, imoral, né? Falei, imoral não sei, pode até ser, mas imoral é um negócio muito vago. Agora, tem uma palavra que eu sustentaria perante o DAE, perante o meu diretor, perante o juiz. É inaceitável que eles tenham se autoexpressado do outorga. Por que eu digo isso? Como que eu vou me defender disso? Por que você acha isso? Porque ali tem interesses difusos. Né? Não é só interesse do BAE, sei lá de que seja. Tem interesse da sociedade. Como que a gente vai ver se realmente o empreendedor está cumprindo todas as premissas para emitir aquela outorga? Então é inaceitável. Pode legalmente sei lá, discutível, se tivesse legalmente esse direito. Não é uma coisa que a gente pode aceitar, porque como que a gente vai fazer esse acompanhamento pela sociedade, pelas ONGs, pela sociedade, pela academia, pelo comitê de bacias? Então, eu acho que a Tereza queria até questionar isso, acho que tem que questionar, sim, porque é inaceitável ele se auto-outorgar e depois dispensar, o pior que foi dispensado do outorga. Estou falando isso, gente, pelo seguinte motivo. Eu acho que a gente aqui está num grupo muito bom, se a gente se colocar de forma sempre sujeita à prova jurídica, técnica, o nosso trabalho ser muito mais efetivo, menos calor e mais luz, sabe? Então vamos manter essa garra. Eu gosto muito do trabalho da Emília, da Ângela, da Tereza, são guerreiras nossas no meio ambiente, eu admiro muito o trabalho delas e faço votos que elas se deem bem, tá? Mas para isso, para não ter assim, de saber, ter às vezes até a boa intenção acabar não indo para frente, eu acho que tem que começar a burilar esses termos. Mas de maneira bem aberta, bem assim, de confiança, como nós estamos tendo aqui, sabe? Vicente, falei demais, eu acho que agora eu quero te ouvir. Obrigado, gente. Muito obrigado. Para mim é uma honra, e é uma honra mesmo, porque essa oportunidade de conviver com vocês, são especialistas também, principalmente nas questões ambientais, e aqui da nossa cidade, onde eu vim em 1975, para mim é uma oportunidade de aprendizado. E poder passar um pouco da nossa experiência, sem dúvida nenhuma, é um motivo de honra, eu agradeço essa oportunidade. Eu vou percorrer rapidamente alguns temas, me concentrando naquilo que vocês pediram, mas eu tive a publicação recente de um artigo meu no veículo que eu publiquei aqui. Então, ali eu trato de questões mais gerais, sobre agora a Lei 14.026, mas eu vou falar sobre ela. Mas eu queria, antes de chegar nela, falar um pouquinho do contexto geral que está acontecendo no país sobre a questão das águas e passar rapidamente por essa questão que você colocou também, sobre o porquê dessa dúvida em relação à emissão das outorgas e como é que
que isso acabou acontecendo nesse processo para a barragem de Pedreira e para a barragem de Camanducá de Amparo. Bom, todos nós acompanhamos o que está acontecendo na área ambiental, o desmonte geral. Isso está acontecendo também em outras áreas do governo federal, particularmente na área de recursos hídricos, que devido ao fato de não ter nenhuma dimensão maior, acaba não ocupando espaço na imprensa, mas na discussão das pessoas interessadas. Mas há um desmonte grande no sistema de recursos hídricos, a partir principalmente de dois grandes movimentos, que é a transferência do sistema de água do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Isso, eu sempre digo, não é apenas uma mudança de caixinha, mas é o retorno a uma visão utilitarista. Então, está se voltando a um conceito que foi o desastre das cidades brasileiras na década de 60, 70, do desenvolvimento muito rápido, e a água agora fica com uma visão de uso, e não com uma visão de sustentabilidade, onde no Ministério do Meio Ambiente, obviamente, essa simbologia era muito mais presente. E tem um desmonte também do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é o órgão máximo do sistema de recursos hídricos, que é responsável por toda a legislação infralegal de recursos hídricos, inclusive reproduzindo nos demais estados. O Conselho agora tem 10 estados dentro do Conselho Nacional, dos 26 mais um da Federação, ou seja, você começa a ter estado e é suplente de outro estado, que é suplente de outro estado, praticamente. Então, é como se o estado do Maranhão tivesse como suplente o Rio Grande do Sul, que, por sua vez, o suplente é o Acre. Não tem o menor sentido. E reduziu a participação da sociedade civil no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Além desses ataques, vamos dizer assim, ao sistema, o Congresso Nacional tem, desde 2017, um projeto de lei no Senado, de autoria do senador Tasso Gereissati, que é o PL 49517, que foi concebido à luz da crise hídrica na região metropolitana de São Paulo, principalmente, logo depois de 14, 15 e a do Rio de Janeiro, na Paraíba do Sul, que visa criar um mercado de água no Brasil. E eu vou falar sobre isso. Esse PL, ele trata de uma situação retirada de um contexto de crise hídrica para uma situação emergente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muito se falou durante as crises hídricas, a de 14 e 15, de que você poderia ter uma alocação ótima de água entre os diversos usuários de uma bacia, se você pudesse fazer também uma transação econômica entre os direitos de água. Por exemplo, eu produzo água, eu produzo capim, né, e o mercante produz uva. Eu tenho uma outorga de 10, ele tem uma outorga de 10. Tem uma crise hídrica, a outorga dele vai para 5, a minha vai para 5. Para mim não faz muita diferença, mas significa perder a produção do mercante. Então, o que ele pode fazer numa situação de crise? Né, se concebe de que o mercante chegue para mim e diga: Vicente, você deixa de produzir o teu 5, deixa essa água passar para mim durante o período de crise e eu te pago pela sua produção de capim. Então, você vai alocando a água de forma de maximizar o valor econômico do uso da água. E esse conceito de alocação de água em situação de crise, o senador Tasso Gereissati, ele trouxe para a constituição de mercados de água de natureza permanente. Isso é um problema no caso brasileiro, começando pela propriedade da água. É evidente que ele trata da concessão, mas na verdade é uma concessão durante 30 anos. Então, como funciona o mercado de água na visão dele? Ele vai comprar as outorgas de uma determinada bacia hidrográfica, de tal maneira que, ao comprar a outorga de alguém, aquele valor de água que ele comprou passa a ser uma garantia de que ele não pode ser mais abrangido por nenhuma medida do Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, é como se tivesse, exceto para o consumo humano, ele tem preponderância sobre qualquer outro uso da bacia. E todos sabem que a água no Brasil, depois da Constituição de 88, é um bem público.
ela é dotada de valor econômico, mas é um bem público. Não existe água privada no Brasil. A água não acompanha a propriedade privada. E o acesso à água no Brasil, seja nos estados ou na União, né, ela se dá através de instrumento de outorga, que é um instrumento precário de uso. Ele não é um instrumento de propriedade. Tanto é que ele é precário que, numa situação de crise hídrica, a autoridade outorgante pode alterar a disponibilidade de água concedida através da outorga, sem necessidade de aval do usuário. Então, a outorga é um direito de uso, não é um direito de propriedade. Mas o projeto do senador, na medida em que eu e o mercante transacionamos as nossas outorgas, o mercante, que nesse caso comprou a minha outorga, ele não se submete mais às regras do Comitê de Bacia Hidrográfica. Isso leva, progressivamente, a um processo de privatização da água no Brasil. Porque quando a gente fala em privatização da água, do saneamento, nós estamos falando das empresas. Mas, no caso, o senador Tasso Gereissati, através desse projeto, ele leva à privatização da água bruta. E pior, ele transfere para o Comitê de Bacia Hidrográfica até 5% do valor da negociação que eu e o mercante realizamos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai transformar o Comitê de Bacia Hidrográfica num mercador de água no Brasil. E você vai estimular que eu, ao invés de reduzir a minha outorga para o limite que eu necessito, eu vou começar a pedir mais outorga, mais valor no rio, para que, numa eventualidade, eu possa vender uma parte para o mercante e ainda continuar com o meu negócio. Então, é um escândalo. Eu chamo a atenção de todos, porque isso não está na imprensa, não sei qual vai ser o ritmo no Senado Nacional, mas fiquem muito atentos ao projeto de privatização do 495, da água bruta, do Tasso Gereissati, que ele promove realmente a privatização da água no Brasil. Não vai promover a privatização do Rio São Francisco, do Tocantins, obviamente, mas dos pequenos afluentes, aonde há um interesse econômico para alguns empreendimentos, você retira todos os usuários e passa a ter um usuário dominante, proprietário da água, validado por um comitê de bacia hidrográfica que com certeza será constituído apenas com a finalidade não da gestão da água, mas de transacionar a água e receber esses 5% pela transação de um bem público. Então, é um atentado completo. Esse processo todo na gestão de água também se reflete no PL do saneamento. Evidentemente, todos nós sabemos também que o saneamento é um usuário da água, né? Ele é um setor econômico importante, talvez o mais importante, porque ele lida diretamente com o serviço básico de saneamento, atendendo as pessoas em suas residências. Mas, do ponto de vista do sistema de água, o setor de saneamento é um setor usuário da água. Assim como é o da irrigação, da navegação, o da hidroeletricidade no Brasil, o do turismo, são usuários da água em maior ou menor dimensão. O PL 4162, transformado em lei pelo Lei 14026, pelo Bolsonaro com vetos, eu vou falar sobre isso, ele trata do saneamento. E ele mantém algumas questões que são incompreensíveis desde a edição da Lei 11.445, que é o marco legal do saneamento no Brasil, que diz que os recursos hídricos não compõem o saneamento básico, que é uma loucura. Então, eles providenciaram uma separação em 2007, que se mantém até hoje, e que faz uma confusão sobre alguns critérios que também se mantém. Claro que o PL, eu vou entrar no PL, mas eu estou me referindo a algumas coisas que, quando alguém vai olhar pontualmente essa legislação, encontra contradições muito grandes. Por exemplo, eu falei agora desse tema, mas também das chamadas... bom, já vou lembrar.
tem um nome comum no meio ambiente, medidas progressivas. Metas progressivas. As metas progressivas, entendido na área de meio ambiente, ela é uma. As metas progressivas, entendido no setor de recursos hídricos, todas falando de água, tá? As metas progressivas no meio ambiente é uma. As metas progressivas no sistema de água são outras. E as metas progressivas no setor de saneamento, elas ficam vinculadas à capacidade de pagamento do usuário, ou seja, a meta progressiva e o enquadramento, ela é enxergada por alguns como quando você define enquadramento, você define que aquele rio tem aquela condição. Quando você define nos recursos hídricos, você define que você deseja que o rio tenha uma condição de enquadramento no futuro, mesmo que ele não tenha essa condição na realidade presente. E no saneamento, ele diz o seguinte, não importa nada disso. Se o usuário de saneamento não tiver condições de pagamento, você pode lançar os seus esgotos nos rios, poluindo os rios brasileiros, em função da chamada capacidade de pagamento do usuário. Então, tem várias coisas aí que nunca se ajustaram adequadamente entre o setor de saneamento e o setor de água, muito embora, no espírito geral, você tenha que articular o plano de saneamento com o plano de recursos hídricos, com o plano diretor, com o plano de saúde, mas na prática essas coisas não acontecem. Bom, o PL 14026, a Lei 14026, ela vem tratar especificamente do saneamento. Qual é o objetivo geral dessa lei? As pessoas dizem, é a privatização da água. Não é verdade, porque o artigo 175 da Constituição Federal e a legislação da Lei de Concessões já permite a privatização das empresas de água no Brasil. Então, agora, quando eu falar água, agora em saneamento, eu não estou falando mais da água bruta, eu estou falando da água tratada, portanto, das empresas de saneamento. Então, ele não altera, ele não modifica o processo de privatização no Brasil. O que ele modifica é a relação entre os entes federados e a titularidade do serviço de água, né, e impede a aplicação de um instrumento chamado contrato de programa, também previsto na Constituição Federal, de que permite, através de consórcios públicos e da relação de entes federados, você permite que um município transfira o seu saneamento, a operação do seu saneamento, a uma empresa privada, a uma empresa pública, sem licitação, mediante o contrato de programa. Então, o que essa lei introduz? Ela não mexe no processo de privatização. Ela cria um ambiente favorável à privatização. E esse ambiente é motivado por dois instrumentos centrais. Um é impedir que o município faça contrato de programa, ou seja, o contrato de programa acabou, então qualquer transferência de prestação de serviço ele tem que ser feito por licitação, aonde uma empresa pública pode participar, mas não pode mais fazer direto. Por exemplo, no nosso caso aqui em Campinas, se a cidade de Campinas resolvesse delegar o serviço ao Estado na condição anterior, ele poderia fazer um contrato com a Sabesp. Pela nova lei, se a Sanasa desejar fazer isso, ela tem que abrir uma licitação. E aí a Sabesp pode concorrer, mas podem concorrer outros agentes, principalmente os agentes privados. Obviamente, todo mundo está acompanhando disparo da Bolsa, que é o quê? É o excesso de capital que está tendo no planeta. Então, a primeira coisa é essa, ela impede a realização dos contratos de programa. E o segundo, ele fragmenta as empresas estaduais de tal forma que a prestação do serviço regionalizado é a organização prioritária. E, para isso, ele cria uma unidade administrativa chamada Unidade Regional de Saneamento, criada por lei estadual, aonde você aglutina os serviços de saneamento e vende esses serviços, coloca em licitação em bloco, de tal maneira que seja uma resposta
para você vender o que se chamava na época o filé com osso, porque eles diziam, não, se você abrir o setor privado, o setor de saneamento para o setor privado, só vão querer o filé, então eu vou juntar com osso. Só que essa construção, ela é uma construção amparada em duas condições fundamentais. A primeira é que ela define que o município é sempre o titular do serviço. Isso é uma definição constitucional. Porém, cria a figura do exercício da titularidade. Então, ele não mexe na titularidade, mas cria uma figura do exercício da titularidade. O que seria o exercício da titularidade? O município, que é o titular do saneamento, só pode ter o exercício da titularidade se o seu serviço for chamado de serviço de saneamento de interesse local. O que significa serviço de saneamento de interesse local? Significa que todas as infraestruturas para o saneamento, desde o reservatório até a estação de tratamento de esgoto, tem que estar contido no próprio município. E cria uma outra figura para o exercício da titularidade, que é o serviço de saneamento de interesse comum. E esse serviço de interesse comum, ele então, o exercício dessa titularidade não é mais do município, mas sim dessa unidade regional de saneamento. Isso vai dar um questionamento jurídico razoável em função do que já tem de acórdão e de decisões no Supremo a respeito desse exercício. Mas ele também define que essa aglutinação de municípios para formar uma unidade regional de saneamento, ela deve ter preferencialmente uma região metropolitana, porém os municípios não precisam estar limítrofes e nem tampouco estar contidos na mesma bacia hidrográfica, o que para o saneamento é uma loucura. Então, em tese, o Estado de São Paulo pode, usando que Campinas é uma sede de região metropolitana, aí vai ficar aquela caracterização se o sistema Cantareira é infraestrutura compartilhada ou não, vai criar um problema. Campinas está fazendo um investimento em Valinhos, compartilhando uma infraestrutura, então, por essa lei, Campinas perde o exercício da titularidade, não perde a titularidade, mas perde o exercício da titularidade, e o Estado de São Paulo pode, hipoteticamente, juntar a cidade de Campinas com a cidade de Borá, lá na região que tem 800 habitantes, lá na região de Bauru, para vender o filé Campinas com o osso Borá. Então, isso não vai dar certo, porque mesmo essa divisão no Estado, em todos os estados da União, se fosse para considerar, deveria considerar municípios que estivessem contidos total ou parcialmente numa determinada bacia hidrográfica. Então, a lei tem essa característica, vai criar um problema. Ela estava com muita tranquilidade pelos governos estaduais, porque tinha um artigo famosíssimo, que vocês devem estar lendo adoidado, que é o chamado artigo 16, onde esse artigo definia que os atuais contratos de programa e toda a prestação de serviço entre a empresa estadual e o município teria até o dia 31 de março de 2022 para fazer um contrato de programa com duração de até 30 anos. Então, o que todo mundo estava dizendo? Bom, isso vai valer para os novos, agora as empresas estaduais, quem tem contrato de programa, como a Sabesp tem na maioria dos municípios, mas no Nordeste tem muita prestação sem contrato, imaginem, a Embasa, que é a empresa da Bahia, presta o serviço em Salvador sem contrato algum, né? É a realidade do Brasil. Então, elas teriam até 2022 para poder fazer o arranjo, fazer os contratos de programa, que seriam permitidos, e você teria 30 anos ainda de duração. O que aconteceu? Ele vetou o artigo 16. Então, se o veto não for derrubado no Senado, e todos ficarem indignados com esse veto, porque a lei de saneamento teve um grande acordo político com os governadores por conta desse artigo 16, ao vetar o artigo 16, criou um pânico, né? Porque, tecnicamente,
você não pode mais fazer os contratos de programa. Se acredita que o veto seja derrubado. Agora vocês estão acompanhando, o Alcolumbre está trocando esse veto pela recondução dele ao Senado. Então essa é a realidade brasileira, quer dizer, aqui essas coisas do legal é uma conveniência de momento, né? Então pode ser que o veto não seja derrubado, mas o próprio Tasso Gereissati, né, disse que o governo federal tinha feito dado um tiro no pé, desrespeitado as negociações, e ele era também, porque veja, isso criou outra confusão. Ele é autor do 495 que eu falei da água bruta, mas ele é autor também dos PL que deram origem a essa lei 14.026. Então, quando o cara falava água e Gereissati, ele não sabia se estava se referindo um ao outro, né? Mas nesse caso é o 14.026, o Tasso Gereissati disse que foi um rompimento de acordo. Então, se acredita que o veto será derrubado. Porém, não há certeza em relação a isso. A lei não é totalmente ruim, porque ela tem duas coisas, na minha opinião, que são importantes. Uma é irreal, mas é muito bom que tenha, muito embora eu acho que foi feito de maneira errada, porque Brasil são 8.511.000 km², como a gente já aprendeu na escola. E o Brasil é muito desigual. Mas ele estabelece que os novos contratos terão que ter metas. Inclusive, os antigos terão que ser ajustados para terem metas. E essas metas são de 99% de água até 2033 e 90% de afastamento, coleta e afastamento e tratamento de água até 2033. Tem lá uma condição intermediária que, dependendo da viabilidade econômica dessa unidade regional que eu mencionei, ela pode ser estendida até 2040. Mas as pessoas estão falando muito, e para vocês é importante vocês ficarem com essa ideia, vocês não precisam ir a esse nível de minúcia. Então, até 2033 tem que cobrir essas duas metas. Isso é bom, mas é inviável. E ela é inviável também porque, se você pegar, no caso de Campinas, aqui a região sudeste, já está muito próximo disso, mas em estados do Nordeste, você trazer essas metas de um contrato significa você duplicar ou triplicar a tarifa. Então vai ter um impacto tarifário para cobrir essas metas que é impossível de ser sustentado pela população. Mas, mesmo com esses equívocos, a questão de ter metas me parece uma coisa positiva na lei. A segunda coisa que eu considero positiva, nem sempre os setores de esquerda, no qual eu milito, concordam com isso, mas eu considero positivo, que foi definir que nós teremos uma agência reguladora nacional responsável por fixar normas de referência para o saneamento. Então, a ANA foi escolhida para fazer isso, para não ter uma nova agência reguladora sendo criada, e a ANA não faz a regulação na ponta. Então, no nosso exemplo aqui de Campinas, que é a Ares PCJ que faz a regulação, quem passa a supervisionar a relação entre a Sanasa e a Ares PCJ é a Agência Nacional de Águas, que vai fixar normas de referência. Eu acho isso fundamental, sabe por quê? Porque eu não falo isso do ponto de vista pessoal ou de mérito que as pessoas têm, mesmo porque eu conheço as pessoas da Ares PCJ e simplesmente admiro todos eles, e a começar pelo Dalton. Mas a verdade é de que a relação entre a empresa de saneamento e a agência reguladora foi de captura. Mesmo a Arcesp, que regula a Sabesp, ela sofisticou o processo de regulação, mas quem acompanha a fixação da tarifa, que é o essencial, sabe que a Arcesp, no final das contas, ela atende os interesses da Sabesp. E a Ares PCJ, ao final das contas, faz uma mediação também para atender essa. Isso é no Brasil inteiro. Então, o que aconteceu? Aconteceu que as agências reguladoras se especializaram em algumas coisas, mas no essencial, que é a questão tarifária, as agências reguladoras, na minha visão, foram capturadas pelas empresas de saneamento. Então, o que faz a lei? A lei joga uma luz nessa relação e fixa qual vai ser a relação de tarifária, contábil,
perdas de água, uma infinidade de coisas aonde a agência vai dizer, olha, você tem que aplicar esse critério de ativo, a segregação de ativo. Isso é uma coisa fundamental para quem conhece o setor de saneamento. No caso de São Paulo, as cidades menores pagam pelos empreendimentos da Sabesp na região metropolitana de São Paulo. Ali tem um subsídio cruzado, ao contrário, o município pequeno é que subsidia, por exemplo, a despoluição do Rio Pinheiros, né? A cidade lá do Pontal de Paranapanema, prestado pela Sabesp, retira de lá uma quantidade de dinheiro para pagar essas coisas. Então, jogar essa luz no sistema de saneamento, na minha opinião, é muito bom. Acho, inclusive, que se a lei tivesse ficado exclusivamente na melhoria do processo regulatório, sem entrar nesse conflito de titularidade, nessa judicialização, nessa precarização das relações, na minha opinião, para mim, eu daria 10 a esse projeto de lei, mesmo com algumas lacunas no processo regulatório. Porém, quando ele trata dessa questão da perda da titularidade, da criação de unidades novas, de fixar metas irreais, porque ela pode valer para o Sudeste, mas não vai valer para o Norte do Brasil nunca, não será feita até 2033, isso todo mundo já sabe, né? Eu acho que a lei colocou o interesse da privatização à frente de qualquer motivo. Essa lei não vai mudar nada na privatização. Que ela vai se dar, no primeiro momento, no saneamento, em todas as empresas públicas no Brasil, sob o pretexto do equilíbrio orçamentário decorrente, equilíbrio fiscal decorrente da pandemia. Então, se antes eu queria vender o Correio por um motivo, agora eu vou usar a pandemia para vender o Correio. Se antes eu queria vender a Sabesp por um motivo, agora eu vou usar a pandemia para vender a Sabesp. Mas não é essa lei que permite a privatização. O que ela faz, como eu mencionei, e vou encerrando por aqui, esse impedimento de uma relação pública-pública, ela tem que passar por licitação, e ela fragmenta a prestação dos serviços de saneamento nos estados. Aqui em São Paulo, a Sabesp responde por 55% a 60% dos municípios, são 680 municípios. Mas uma boa parte dos municípios, ele é de titularidade prestado quase que pelo próprio município. Tem aí Limeira, alguns empreendimentos privados. E quando a gente olha para o Nordeste, as empresas estaduais representam 100% dos municípios. Então, o que vai acontecer é que no Nordeste você vai fragmentar a empresa estadual em diversas unidades regionais de saneamento, juntando o filé com o osso, não precisa considerar bacia hidrográfica, essas coisas todas, colocando à disposição para a venda. Vai dar problema, não traz segurança jurídica, não traz segurança de contrato, vai bagunçar o setor de saneamento e, na minha opinião, como eu menciono no artigo que eu encaminhei a você, quem vai entrar nessa bagunça é aquele cara que vai entrar para comprar a empresa, não para fazer investimento, vai esperar uma acomodação, vai vender essa empresa, sair com lucro e ir embora do Brasil. Por último, a questão da titularidade, aí, da questão da outorga mercante, só para